carregando o Oi, fone aqui, Cami. mas eu tô aqui, tá bom? Beijo. Tá tranquilo. Tá vendo como é que eu lembro? Tá, e aí, a partir da síntese, né, que a gente vai fazer a sutura para evitar aí hemorragia, a gente fazer contenção do coágulo, que é importante para a cicatrização. A gente tem também a manobra de hemostasia, que é uma manobra final, geralmente é feita pelo tamponamento, né? A introdução de uma gaze, o tamponamento da ferida, e depois de um certo tempo é removida essa gaze e o paciente já pode ser liberado. Então, das manobras de diérese, a gente tem a incisão, tá? Que é uma manobra com separação do tecido com corte. A divulsão já é a separação do tecido sem corte, tá bem? Então, incisão é um pouco mais invasiva, divulsão um pouco menos invasiva. Quando a gente for ver na clínica, existem alguns dentes uns dentes normalmente implantados, tá? Que não tem muita necessidade de abrir campo operatório. A gente pode começar a cirurgia com a divulsão. Qual é a minha aplicação clínica de iniciar a cirurgia com uma divulsão? Eu tenho menos sangramento. A gente consegue um pós-operatório mais limpo, começando somente com a divulsão. Não é indicado, logicamente, para todos os casos. Lude, Oi, Helena. Lude. Desculpa, é que a Milena tá pedindo para você aceitar, por favor. Eu não tá me Não tá faltando aparecendo, ninguém. não? Não tá aparecendo. Eu vou falar aqui com ela. Você quer que aguarde ou quer que a gente pode continuar? Vou perguntar para ela aqui rapidinho. É, porque eu tô gravando também, então. Bom, vamos continuar. Qualquer coisa eu tento enviar isso para ela, tá bem? Então, a divulsão, né? A gente tem aí uma ferida aberta de tecido mole, tá? Tecido mole, mucosa, músculo e sem o corte do tecido. Então, a gente vai fazer somente o afastamento do tecido. Sula, desliga aí o fone, por favor. Obrigada. Mecanismos da incisão, tá? A incisão, ela deve ser feita em traço único, né? A gente tem um corte único, mais preciso, a partir dessa incisão, evitando que o tecido fique mordiscado. E aí o tecido mole, mordiscado, a gente tem dificuldade no final para síntese, para reposição do tecido. Tem a Rayane entrando aqui. O bisturi deve ser iniciado com uma curvatura de 45 graus e geralmente aí a gente corre de distal para mesial e de apical para cervical. Então, se eu estou fazendo uma incisão, por exemplo, uma incisão de alívio, que a gente vai ver durante essa aula o que é incisão de alívio, o que é incisão relaxante, eu preciso expor mais o campo operatório de um dente inferior. Essa incisão relaxante é de baixo para cima. Se eu preciso expor mais o campo operatório num dente superior, é de cima para baixo. Então, sempre aí de apical para cervical, né, do ápice do dente em relação à cervical, e de distal para mesial, tá? Para garantir uma conformação legal. Todo tecido que ele é incisado sofre aí, vai passar, né, por incisões relaxantes, quanto mais bem manipulado esse tecido, melhor a cicatrização, menos risco de edema, enfim. Sempre realizar também a incisão com apoio em tecido sadio. Então, você vai começar a sua incisão em osso sadio. Eu preciso, por exemplo, remover uma lesão radicular, um dente com lesão radicular. Não vai fazer a incisão exatamente em cima daquele dente. Não tem campo operatório. E o tecido ósseo sadio também propicia uma melhor adaptação da mucosa, consequentemente, melhor cicatrização. Nessa imagem aí, a gente tem realmente a conformação, né, a ideia da incisão em si.
né? Começa a 45 graus, ela tende a terminar em ângulo reto com a incisão. Tá? Lembrando que a empunhadura do bisturi, ela é feita da mesma forma que a gente faz uma empunhadura de caneta. Então, a incisão ela tem que ter amplitude, possibilitando a visibilidade do campo operatório. Quanto melhor o meu campo, melhor a visualização do campo operatório, menor o trauma tecidual no afastamento. Essa imagem aí está mostrando para a gente, né, um retalho, na verdade, dois retalhos, um retalho feito aí para exposição de provavelmente da exodontia, no caso de um premolar, segundo premolar. Então, a primeira imagem mostra, né, a conformação correta desse retalho, expondo o tecido ósseo adjacente também, que vai fazer vai ser de grande valia para a gente ter esse campo operatório para fazer uma cirurgia sem muito trabalho, sem intercorrências, enfim. Na incisão, a gente tem um princípio básico que a base da incisão ela tem que ser maior, mais ampla que a altura. Nessa imagem, a base está sendo especificada aí com a letra X e a altura com a letra Y. Ela tem uma conformação trapezoidal, tá? Geralmente. Ela tem em forma invertida, se for no caso de uma incisão em dente inferior, ela teria a conformação invertida, tá? O X seria para baixo, o Y na altura. De qualquer forma, princípio básico de incisão. Se essa base não for maior que a altura do retalho, eu tenho menos irrigação no retalho. Se eu tenho menor suprimento sanguíneo, eu tenho menor possibilidade de cicatrização. Então, essa conformação é importante para viabilizar uma boa cicatrização. Lembrando que onde eu tenho suprimento sanguíneo, eu tenho células de inflamação fisiológica, então eu tenho meu processo de cicatrização. Esse também é um outro exemplo, tá, de que é um cuidado que a gente tem que ter para melhorar também a cicatrização. As margens do retalho devem pousar em tecido ósseo sadio, nunca onde você não tem osso, tá? Exemplificado aí numa extração de uma exodontia de um canino incluso no palato. Lógico que após a remoção desse canino, a gente vai ter uma loja óssea. A Milena conseguiu entrar agora, tá? Após a remoção desse dente, a exodontia desse dente, a gente vai ter uma loja óssea ali que posteriormente vai ser preenchida por coágulo e vai ocorrer cicatrização. Porém, no momento imediato após a extração, eu não tenho tecido ósseo para cobrir ali a minha mucosa. Então, o correto realizar é estender o retalho mais à frente, tá? Ele vai passar cobrindo esse tecido ósseo que está desnudado e permitindo aí o processo cicatricial de forma efetiva. Gente, se alguém ficar com alguma dúvida durante a aula, é só chamar aqui que a gente explica na hora sem problemas, que às vezes deixa para tirar dúvida no final e aí se perde, esquece da pergunta, tá? Nos tipos de incisão, a gente tem esse primeiro tipo de incisão chamada incisão em envelope, tá? Qual que é a diferença dela? Envelope a gente vai fazer incisão e descolamento das papilas, tá? Vou aumentar meu campo operatório, consigo ver o tecido ósseo que está ali recobrindo o dente e principalmente os dentes adjacentes, porém eu não realizo incisões relaxantes. Então, numa incisão em envelope, eu vou desinserir papila, gengiva inserida e um pouco da gengiva livre. Existem esses tipos de incisões, chamam de incisões em arco, são incisões muito utilizadas para remoção de patologias em periápice, região de ápice, tá? Tem exemplificado nas imagens aí o intento de remover essa lesão periapical, nesse dente aí que é o 21, um exemplo aí, eu preciso fazer uma cirurgia para remover esse cisto que instalou aí, tá? Então, ao invés de eu fazer uma incisão em envelope maior, quanto maior a minha incisão, maior a morbidade, maior a manipulação de tecido, maior
mais demorado é o processo cicatricial e maior a chance de causar eredema também. Então, essas incisões aí adicionais foram criadas para isso, um melhor acesso, tá? De forma que a gente manipule menos tecido. Acaba que, por não manipular a papila, né, eu não faço a desinserção da papila, ele fica, teoricamente, um pouco mais estético. Quando você desinsere a papila, a tendência dela é remodelar, não, né, 100% da forma que ela estava inicialmente. Então, a gente tem esses dois exemplos. Essa incisão de parte, ela cai muito em prova, tá? Ela é semilunar com concavidade voltada para apical. Já a incisão de Pichler é a semilunar com concavidade direcionada para cervical. Elas têm diferença que uma é direcionada para cima, a outra é direcionada para baixo, tá? A parte é um pouco mais estética, a gente consegue fazer a sutura dela, só que as extremidades, que é onde geralmente pode dar a deiscência, enfim, elas estão mais acima. Então, a remoção de patologias em periápice, cirurgia paraendodôntica, é muito utilizado esse tipo de incisão. Mais utilizada aí a incisão de parte. Aí a gente consegue, né, uma visualização boa de campo operatório, estende um pouco essa incisão pelas adjacências mesial e distal, a gente consegue aí visualizar o processo patológico que eu quero remover. Existe esse outro tipo de incisão, porém, a conformação dela é trapezoidal, tá? Ela é denominada Wasmund, incisão trapezoidal de Wasmund, o nome do autor que estudou esse tipo de incisão, tá? A gente faz a incisão horizontal, né? Ela é realizada na interface ali, gengiva inserida e gengiva livre. Lembrando que a gengiva inserida é aquela que recobre, né, a parte do dente, cervical e um pouco para cima, é a gengiva mais ceratinizada. A gengiva livre, acima da gengiva inserida, gengiva menos ceratinizada. Então, vai realizar essa incisão com formação trapezoidal, que vai permitir a gente ter acesso aí ao periápice do dente para remoção de uma patologia, enfim, eu preciso ter acesso ao periápice, eu posso usar tanto a semilunar quanto a de Wasmund, tá? E aí permite a visualização do dente e da região que eu preciso, lembrando que é importante para campo operatório, visualização, estender um pouco essas incisões, não fazer exatamente em cima do meu local cirúrgico. Ih, gente, só um minutinho que não tá passando, agora tá passando. Outros exemplos de incisões trapezoidais são as incisões de Neumann, tá? Que ela pode ser a Neumann comum, Neumann sem modificação. É uma incisão que você consegue fazer a desinserção de gengiva inserida, desinserção de gengiva livre, desinserção de papilas dentárias com uma incisão relaxante. A incisão relaxante está exemplificada aí nessa figura, nessa primeira figura, nessa figura que está acima, pelo traço 2, 3, tá? Essa é uma incisão chamada incisão relaxante. Lembrando da diferença dela, da incisão com relaxante para a incisão em envelope, que eu não tenho essa incisão adicional, tá bem? Então, eu tenho na Neumann uma incisão relaxante, né? Eu tenho exatamente um envelope com uma incisão relaxante. E a incisão de Neumann modificada, que é um outro tipo, essa permite uma visualização, tem um campo operatório, uma visualização melhor das adjacências, eu consigo ver mais tecido ósseo, mais dentes, enfim. Cada um tem uma indicação específica. Lembrando que ocorre desinserção de gengiva inserida, que é aquela que recobre ali a cervical do dente, gengiva livre, papila dentária e com duas relaxantes. Então, os traços, as linhas 3, 4 e 2, 1, correspondem às duas incisões relaxantes que realizam a partir dessa incisão chamada de Neumann modificado. O afastamento, a gente sabe que o afastamento é importante para, né, para garantir para a gente um bom campo operatório, uma boa visualização do campo operatório. Lembrando que os afastadores devem sempre estar posicionados no osso, garante estabilidade. Se eu fico afastando um tecido mole
sem estar apoiado pelo osso, eu não tenho estabilidade, o meu afastador vai escorregar, isso vai demorar mais tempo na minha cirurgia, eu vou ficar toda hora procurando reposicionar esse tecido. Cada vez que você reposiciona e traciona o tecido, eu gero tensão, tá? Gera tensão, eu posso colocar o retalho mais tensionado ou isquêmico, a gente sabe que o que é tensionado e ou isquêmico não tem vascularização efetiva, e aí pode me levar a um processo de necrose, pode dificultar a minha cicatrização. Então, quanto menor o trauma aos tecidos gengivais, melhor a reparação. Lembrar, né, da empunhadura, afastar sempre o tecido mole apoiado em osso, tá? E a gente vai conseguir ver isso e aprender isso efetivamente na clínica, como realiza um afastamento legal. Lembrando que também, quanto menos manipular um tecido mole, menos ele faz processo edemogênico. Já, né, para remoção, extração, exodontia, a gente pode se valer de alguns métodos adicionais, como a osteotomia. Então, eu tenho um dente que não está normalmente implantado. Eu preciso de um bom campo operatório para eu conseguir fazer a inserção do meu fórceps ou da minha alavanca ou elevador. Eu posso fazer osteotomia, que é um desgaste ósseo, ou eu faço ostectomia, onde eu preciso ter um campo operatório maior. No caso, essas lesões periapicais, elas podem me permitir um acesso a partir da remoção de fragmento ósseo, tá? Eu consigo tirar um bloco ósseo fazendo o desgaste, mas no final, o procedimento, quando se remove um fragmento de osso, ele é chamado ostectomia. Então, diferença de osteotomia para ostectomia, a osteotomia é o desgaste ósseo, a ostectomia é a remoção de um fragmento maior de osso. A curetagem também pode ser realizada como tratamento ou para remoção de patologias. Eu termino uma cirurgia, não necessariamente todos os dentes, tá? Tem que, pós a exodontia, tem que sofrer essa curetagem. Curetagem a gente só usa para dente que tem processo patológico ou para alvéolo que não está preenchido de sangue. Então, se eu tenho um dente, por exemplo, esse exemplo aí de dente. Tem um dente, eu vou fazer a extração tentar a extração desse 21, ele tem um processo patológico periapical, ele veio completo. A gente lembra que ele pode vir completo, mas, né, dentro dessa patologia eu tenho bactérias, enfim, e líquidos. Eu preciso fazer a curetagem e toalete, né, lavagem para remoção completa aí desse processo patológico. Se não tiver, for um dente normalmente implantado, não existe necessidade de curetagem. Já numa exodontia, que no final eu não consigo visualizar a formação de sangue ali dentro do alvéolo, eu sei que se o alvéolo não for preenchido de sangue, não vai ocorrer cicatrização. O sangue dentro do alvéolo ele vai permitir, né, como arcabouço para a entrada de células de inflamação fisiológica, e a partir daí começar a formar o processo de cicatrização. Então, eu fiz uma exodontia, fiz o toalete, né, lavei com soro, avaliei clinicamente o alvéolo. Se ele estiver vazio, a gente tem que realizar essa curetagem, né, que leigamente é chamada de raspagem, raspar as paredes do alvéolo, induzindo assim o sangramento. Presença de sangue, presença de vascularização, eu consigo uma boa cicatrização. Caso não façamos esse procedimento certinho, eu vou fazer a síntese de um alvéolo sem ele conter no seu interior nem um pouco de sangue. Eu posso evoluir para uma complicação aí que chama alveolite seca, tá? É um processo infeccioso que forma osso necrótico superficial, é extremamente dolorido para o paciente. Para a gente é extremamente chato, o paciente vai ter que retornar e a gente vai ter que fazer um procedimento cirúrgico de curetagem, né, remover aquele tecido ósseo necrótico superficial, fazer o toalete e induzir um novo sangramento para a cicatrização ser feita de forma correta. E a avulsão, na verdade, chamada de extrusão, que é a remoção do dente em si,
pode ser feita por via alveolar, quando a gente exemplifica dentes, por exemplo, normalmente implantados, e por via não alveolar, que é quando a gente tem que usar, por exemplo, métodos adicionais para fazer exodontia. Via não alveolar, exemplo, eu tenho um dente com raízes divergentes, eu estou realizando meu movimento, não consigo fazer a expansão da cortical, eu posso me valer de um método, tá, que é chamado odontosecção. Eu vou remover o tecido dentário ali que prende as minhas raízes, então eu vou tornar cada raiz, vou tornar o dente com as raízes como se fosse uniradicular e remover essas raízes uma de cada vez. Eu consigo uma extração com menor tempo operatório, com menor também lesão aos tecidos. A síntese, né? Dúvida. Pode falar. A avulsão, ela pode ser devido a algum acidente? Por exemplo, caiu e o dente avulsionou, né? Sim, a avulsão, né, devido ao acidente, é essa avulsão mesmo, é a extrusão do dente. Só que a gente tem um movimento, né, a gente tem um movimento de intrusão, a gente vai ver as etapas da utilização do fórceps nessa aula. Então, a gente tem inicialmente o movimento de intrusão, que é para remover as fibras, né, do ligamento periodontal. Lembrando que o dente está preso ao alvéolo pelas fibras do ligamento periodontal. Então, a avulsão é exatamente esse movimento de retirada. Você vai fazer a extrusão do dente. Existe também o fenômeno da avulsão quando você tem um trauma, tá? Que o dente é removido e avulsionado do alvéolo. E aí, né, o tratamento depende da particularidade do dente, depende de como você condicionou esse dente, a gente vai ver se ele está viável para fazer o reimplante desse dente. Mas existe a avulsão aqui como movimento da exodontia e existe também a avulsão como acidente, tá? Na síntese, né, findamos a cirurgia em si, fizemos a remoção do dente, avaliamos ali o alvéolo, se está preenchido realmente, realizamos o toalete da cavidade, importante lembrar aí da lavagem, tá? Fica muitos resquícios principalmente quando você usa broca para fazer osteotomia, odontosecção, fica resquício de broca, resquício de dente, de dentina, e tudo isso, né, ali forma um corpo estranho. Então, a gente quer remover tudo, fazer a toalete da cavidade e avaliar se tem o coágulo, né, para fazer a nossa cicatrização de forma correta. Após isso, realizar a síntese, né, que é a sutura. Lembrando que a manutenção do coágulo é importante para a gente fazer uma boa cicatrização. Agora a gente vai falar sobre reparação das feridas, tá, gente? Então, a gente sabe que toda lesão que a gente causa, toda injúria que a gente causa, mesmo sendo ela para realizar um procedimento cirúrgico, né, para tratamento de paciente, é uma injúria. Só que essa injúria, a princípio, é fisiológica, tá? Vai passar por todas aquelas etapas da inflamação, né? A entrada de células de defesa, formação de fibrina, colágeno, e a partir daí começa a deposição da matriz. A matriz vai permitir aí os osteoblastos começarem a liberar osteócitos, e aí vai começar a maturação do osso imaturo, e aí findando o processo cicatricial do alvéolo. Então, o reparo tecidual do alvéolo é um conjunto de reações teciduais desencadeadas no interior do alvéolo após a exodontia, com o objetivo do preenchimento com um novo tecido ósseo. Então, eu removo um dente, a tendência, né, se eu tenho um processo cicatricial de forma correta, a tendência, após algum tempo, essa cavidade do alvéolo, né, onde estavam as raízes do dente, ser preenchida por novo tecido ósseo. Começa imaturo e termina maturado, né, mineralizado. A resposta tecidual dos alvéolos é a resposta semelhante à do organismo em geral, salvo algumas particularidades que a gente vai ver aqui. Então, as fases da reparação tecidual. Eu começo ali com a proliferação celular, tá? Entrada de células de defesa, neutrófilos, linfócitos, que vão fazer aí
o início do processo inflamatório, depois eu tenho o desenvolvimento do tecido conjuntivo, né, que é o tecido ósseo imaturo. A partir daí eu começo a maturação do tecido ósseo, chamado tecido conjuntivo, né, o tecido ósseo é um tecido conjuntivo. Após a maturação, ocorre a mineralização ou diferenciação óssea e a partir daí o osso está totalmente cicatrizado. Nas fases do desenvolvimento do tecido conjuntivo, a gente tem grande quantidade de fibroblastos, são células que promovem a formação, né, das fibras colágenas e de capilares neoformados. A gente sabe que capilares são meio de transporte para células de defesa. Então, a partir da introdução dos fibroblastos e dos capilares que vão fazer a migração das células de defesa, eu começo a fazer a síntese de fibras colágenas, que vai atuar como arcabouço aí para os osteoblastos começarem a liberar, tá, o osteoide, que é o osso imaturo, e também a deposição de substância fundamental, que ela é a matriz para essa deposição dos osteoides. Tá, vai iniciar, então, a fase de maturação com deposição da matriz osteoide por osteoblastos. Osteoblastos são células, né, de produção de tecido ósseo. Esses osteoblastos estão presentes na parede alveolar, né, onde existia o ligamento periodontal e onde também pode ainda haver alguns restos de ligamento periodontal. A gente sabe que esses restos de ligamento periodontal podem participar da cicatrização dessa forma aí. Ela induz os osteoblastos a liberar essa matriz osteoide, que posteriormente vai ser mineralizada. Então, é um processo concêntrico, tá? É de fora para dentro. Tem mais ou menos uma conformação de alvo de fora para dentro. A gente, né, lembrando que os osteoblastos estão na parede, então eles vão liberando o osteoide para dentro e a partir desse momento vai sendo fechada e coberta toda a cavidade. A partir dessa deposição de matriz osteoide, né, vai começar a formação das trabéculas ósseas, que a gente consegue ver. Tem uma imagem para vocês mais à frente. A gente vai conseguir ver um exemplo de um alvéolo recém-operado, né, acabou de fazer a exodontia para o mesmo alvéolo que dias após foi radiografado. Então, as fases de maturação óssea iniciam 7 dias depois, começa a formação óssea a partir da formação do coágulo, da migração dos fibroblastos, da neovascularização. Eu tenho deposição de fibras colágenas que formam como arcabouços, os osteoblastos começam a liberar a matriz osteoide e aí começa a maturação óssea a partir do sétimo dia. Por volta de 40 dias pós-operatório, eu tenho 2/3 do meu alvéolo coberto com tecido ósseo neoformado. 2 meses depois, geralmente, o alvéolo encontra-se totalmente preenchido e a crista alveolar também está remodelada. O que é crista alveolar? É a interface, né, o tecido ósseo que faz interface entre duas raízes ou entre dois dentes. A epitelização, né, que é a formação da mucosa, fechamento da mucosa, geralmente se dá aí 1 mês após o pós-operatório imediato. Então, quando é que eu vou falar para o paciente que a ferida cirúrgica de mucosa vai fechar? Geralmente 1 mês depois do D1, do dia da cirurgia, tá? Como eu falei para vocês, eu tinha esse exemplo aqui de um alvéolo recém-operado, né? Provavelmente essa exodontia foi realizada imediato, essa radiografia realizada no pós-operatório imediato, mostrando uma translucidez maior no alvéolo. Já em contrapartida, a imagem do lado ali mostra uma radiopacidade mais acentuada. O que é isso? Trabécula óssea sendo formada, tá? Então, aí eu tenho deposição de osso, já comecei o processo de mineralização, então aí provavelmente está em processo de cicatrização óssea. Lembrando aqui, essa cronologia, gente, é muito importante, a título de prova, tá?
essa cronologia. Quantos dias começa a formação do coágulo? Em quanto tempo que eu tenho a cicatrização do alvéolo? Quanto tempo que eu tenho a cicatrização da mucosa? Isso é importante, essa cronologia, para questão de prova também, tá? Então, passando novamente, formação do coágulo no mesmo dia, tá? Proliferação tecidual, a gente consegue avaliar, não consegue avaliar clinicamente, a partir de 4 dias. Substituição do coágulo por tecido de granulação, que é esse tecido que começa a ser liberado as fibras colágenas, 7 dias. Substituição do tecido de granulação pelo tecido conjuntivo, que já é o tecido ósseo sem estar maturado, 20 dias. Fusão do epitélio até o espessamento da fibromucosa, tá? Cicatrização de mucosa, 30 dias. Preenchimento de 2/3 alveolares por trabéculas ósseas, né? O osso imaturo, 40 dias. Tecido ósseo maturado ali, 64 dias. Lógico que a gente tem, né, fatores que são coadjuvantes, que ajudam na cicatrização, como a vascularização e tudo. A gente tem fatores prejudiciais. Só um minutinho. Doido. Como fatores prejudiciais, a gente tem a presença de tecido necrótico. A gente sabe que o tecido necrótico é um tecido acelular, eu não tenho vascularização, enfim, não vai ser prejudicial para a minha cicatrização. Presença de corpos estranhos, a gente já falou também sobre corpos estranhos que prejudicam, né? O que não é específico para daquele local é considerado um corpo estranho. E a isquemia, que a gente vem falando aí, de vascularização, super importante para carreamento de células de inflamação fisiológica, para garantir também o aporte sanguíneo e a gente tem uma ferida bem cicatrizada. Então, o corpo estranho, ele pode desencadear, então, a reação inflamatória, né? Vai fazer reconhecimento de tecido que não é daquele local. Então, faz uma reação inflamatória que é prejudicial para a reparação tecidual. É considerado corpo estranho tudo que não faz parte do processo de cicatrização. Então, a gente tem como exemplo fragmentos ósseos, que, né, podem vir da osteotomia, que a gente conseguiu remover, fragmentos dentários, ou restos de dentina, enfim, detritos e fragmentos de instrumentos também. Quando a gente faz o desgaste desgaste ali de tecido ósseo, a gente usa broca. Lembrar que a broca ela sofre por um processo, passa por um processo o tecido passa por um processo de aquecimento a partir do momento que a gente utiliza broca. Posso deixar aí detrito de instrumento, a broca, um desgaste bem superficial, pode deixar também detrito. Isso não é importante para a gente, para cicatrização efetiva. Lembrar aí a importância do toalete nessa fase, tá? Para remoção dos corpos estranhos. Tem corpo estranho, por exemplo, como esses detritos, que a gente não vai conseguir fazer uma visão macroscópica. Então, fazer uma limpeza bem rigorosa, tá? Tecido necrótico não tem vascularização, ele vai atuar, então, como barreira para células reparadoras, não vai ocorrer cicatrização de forma correta. Ele também, né, é um tecido que, como ele não tem vascularização, ele se torna também nicho para proliferação de bactérias e prolonga aí o estágio inflamatório, podendo chegar ao estágio inflamatório que deveria ser fisiológico, a estágio inflamatório patológico, uma infecção em si. E a isquemia, que a gente vem falando, né, sempre dela nessa aula. Isquemia significa diminuição do aporte sanguíneo, não consigo chegar sangue nessa região, tem também risco de infecção. Risco de necrose tecidual. Existem algumas situações que tem um risco maior de necrose tecidual, principalmente aí quando eu realizo suturas apertadas, tá? A gente vai avaliar exatamente o tecido mucoso, fazendo uma isquemia, que é quando ele fica bem esbranquiçado. Mucosa, a coloração de mucosa normal é avermelhada, rósea ou avermelhada. E dessa forma, né, quando a sutura está muito apertada, eu estou provocando um processo isquêmico naquele tecido e
né? O correto, remover a sutura, fazer ela novamente e não muito apertada. Afrouxar um pouco a minha sutura para eu conseguir, né, deixar o aporte sanguíneo chegar até a minha ferida. Retalhos mal planejados, a gente falou sobre o tipo de incisão, né? Fazer incisão em traço único, começar a incisão a 45 graus, né? Ter um melhor procedimento na incisão para que também o retalho não seja mal planejado. O retalho que fica mordiscado, cheio de ponta, ele não vai cicatrizar de forma correta. Ludmila, Oi. por exemplo, eu fiz uma sutura muito apertada. Aí, após a cicatrização, tudo acabou ocorrendo a queloide. O certo é deixar para lá ou mexer de novo? A queloide, ela não vem necessariamente só de sutura apertada, não. Depende Entendi. de onde está a sua queloide. Mucosa, muito raro você vai abrir de novo, porque formou aí um tecido cicatricial. Agora, se for em pele, né, uma cicatriz com queloide em pele já é estético. E a partir do momento que está incomodando o paciente, que a gente não fala queloide na mucosa, a gente fala hiperplasia, tá? A gente Uhum. vai ver que a gente faz a sutura bem apertadinha, às vezes o tecido fica hiperplasiado, ele fica aumentado. Então, se incomodar o paciente, é uma indicação de fazer uma reintervenção. Caso Mas não só se incomode, incomodar, né? é intrabucal sim. Entendi. Tá bom, obrigada. Agora, pele já é outra coisa, queloide em pele a gente sabe que não é estético, então a intervenção numa ferida em pele que desce esse tipo de cicatriz com queloide, o certo mesmo é reabordar. Aí, dependendo também, não é nem da nossa alçada, né, gente? Então, também tem, além das suturas apertadas, que aumentam a chance de isquemia, a gente tem os retalhos mal posicionados, mal planejados, tem também as pressões sobre a ferida, pressão interna e externa. Exemplo, pressão interna, formação de hematoma, ele vai promover aí a pressão sobre a ferida e a tendência desse tecido é isquemiar. Está muito fechadinho, tem um hematoma, a tendência é isquemiar também, tá? E pressão externa, por exemplo, a instalação de uma prótese muito imediata, tá? Pode também promover a isquemia da ferida. A gente vai lembrar daquele tipo de prótese que a gente instala no paciente exatamente no pós-operatório imediato da exodontia, geralmente exodontias múltiplas, chamada prótese total imediata ou prótese parcial imediata. Ela realmente é feita com essa finalidade para adaptação do tecido, tá? Então, eu preciso instalar ela nesse momento. Garante, sim, uma ferida cirúrgica mais... dá uma checada na sua ferida cirúrgica, avaliar também como a prótese está sendo adaptada ali no pós-operatório imediato, de forma que não tem essa complicação aí, tá? E isso a gente consegue fazer no próprio momento de instalação da prótese. O paciente vai relatar que está apertando muito, então a possibilidade de isquemia numa prótese imediata pode ser relatada aí pelo paciente. E a gente deixa por um tempo também e avalia o tecido após a gente ter colocado a prótese. Se tiver isquemiado, existe aí a necessidade da gente fazer os desgastes, enfim. Agora a gente vai falar sobre os tipos de cicatrização. A gente sabe que tem uma cicatrização por terceira intenção, mas uma cicatrização por terceira intenção não é muito comum no alvéolo, apesar de poder existir. Cicatrização por terceira intenção, geralmente eu não consigo, por exemplo, como uma cicatrização de queimadura, tá? Eu tenho uma área muito desnudada, eu não consigo cortar a borda, existe a necessidade de cicatrização por segunda intenção, então ela fecha por segunda intenção, tá? A cicatrização por segunda intenção, nesse caso, vai ser de tecido granulado, não vou conseguir ali o epitélio em si, e a partir do momento que eu cicatrizo por segunda intenção,
para ficar mais estético ou mais anatômico, pode haver a necessidade de uma nova intervenção, que aí a gente começa a fazer a cicatrização por primeira intenção. Eu consigo coaptar os bordos a partir da segunda intenção. Então, a cicatrização por primeira intenção é quando há coaptação das bordas da ferida, né? Eu consigo juntar as mucosas certinho, promovendo um processo cicatricial mais rápido, menor risco de infecção, menor cicatriz, menor quantidade de reptilização. Se eu estou com as bordas coaptadas, eu tenho reptilização, né, de forma mais rápida. É um tecido bem só para juntar mesmo as bordas. Menor cicatriz, menor risco de infecção, tudo que a gente consegue coaptar, eu tenho menos chance de aglomeração de bactérias, de alimentos, enfim, né, garantindo um processo mais rápido. Já a cicatrização por segunda intenção, não consigo fazer a coaptação dos bordos da ferida, então a grande maioria das cirurgias, das exodontias, vai evoluir aí para cicatrização por segunda intenção, não consigo fechar exatamente os bordos. Essa cicatrização vai ocorrer de forma mais lenta, maior risco de infecção, eu não consigo fechar os bordos da ferida, eu tenho maior chance de aglomerar alimento, e onde tem alimento a gente sabe que, né, chance de proliferação de bactérias. Maior cicatriz e maior quantidade de reepitelização. Lembrando que o processo de reepitelização, quando eu não consigo coaptar os bordos, ele vai ser realizado de fora para dentro, de dentro para fora. Então, eu tenho que ter uma migração nesse epitélio. Só cresce mucosa onde tem osso, tá? Não existe crescimento de mucosa onde não tem osso. Por isso, o crescimento dessa mucosa que vai passar pela cicatrização por segunda intenção, ele é citado como de fora para dentro, dentro do alvéolo, e de dentro do alvéolo para fora. Assim, sendo assim, culmina com o fechamento completo do alvéolo, de fora para dentro, de dentro para fora. Essa é chamada também de atapizamento, cicatrização por atapizamento. Agora a gente vai falar sobre os instrumentos utilizados na exodontia, né? Basicamente, fórceps e elevadores. A gente tem esses instrumentos, né, utilizados para exérese e para extração em si. Os elevadores, também chamados, né, coloquialmente como alavancas, o nome dele é elevador, não é alavanca. Alavanca é o movimento que o elevador faz, mas na clínica a gente vai falar que é alavanca. Eles fazem, então, um movimento de alavanca, realizado para remoção do dente, promovem a luxação dentária a partir do rompimento das fibras periodontais e expansão do alvéolo. Então, principal fator para o dente, né, sair, para ocorrer a extração, rompimento de fibra periodontal. Os elevadores, geralmente, eles fazem somente o rompimento da fibra periodontal, quando a gente consegue um movimento mais rápido. Agora, outros movimentos vão permitir a expansão do alvéolo. Quando não está saindo o dente, eu tenho que fazer alguns movimentos com os elevadores que eu preciso expandir o alvéolo. E são principalmente movimento de cunha. Eu ia mostrar para vocês, mas a gente vai falar mais para frente. Movimento de cunha, movimento de roda, isso aí ajuda na expansão do alvéolo. Mas o movimento de alavanca em si, ele permite a luxação dentária a partir do rompimento das fibras periodontais. Também os elevadores são utilizados para remoção de raízes fraturadas ou raízes seccionadas cirurgicamente, a partir da odontosecção. Na estrutura dos elevadores, a gente consegue ver o cabo, né, a porção de apreensão, onde a gente segura o elevador. Tem a haste, que é essa porção intermediária entre cabo e ponta ativa, é a porção onde é transmitida a força, a ponta ativa, chamada também de fulcro do elevador. Ponta ativa ou lâmina, ela é colocada entre o dente e o tecido sadio, tá? Sempre ter esse cuidado de introduzir mesmo a ponta ativa do elevador entre dente e tecido ósseo. Se você posicionar a ponta ativa do seu elevador, da sua alavanca, entre os dois dentes,
a chance de você fazer a luxação do dente adjacente é muito grande. Então, o meu intento é extrair esse dente. Se eu usar um posicionamento incorreto, eu vou fazer a luxação do dente do lado também. Então, isso aí é uma intercorrência que a gente pode ter de não posicionamento correto do elevador. Os tipos de elevadores, a gente tem esse aí, que é muito utilizado, chamado de elevador apical reto. A ponta dele é como se fosse uma cunhazinha, ele é bastante utilizado na clínica. Os elevadores de Selden também, 100% das clínicas odontológicas, das clínicas de faculdade pede eles, né? Tem esses laterais, que é chamado de direito e esquerdo, e tem o Selden reto, a Selden reta, que é essa do meio, e eu uso ela, basicamente ela, para fazer todas as extrações. Esse elevador de Potts é um elevador, é uma alavanca muito utilizada para extração de terceiro molar superior, tá? Eu consigo adaptar a partir dessa curvatura dele. Ele, na verdade, não é de um lado só, assim como as alavancas de Selden. Ele é bilateral, tá? Direito e esquerdo. Muito utilizado para extração de terceiro molar superior em semi-inclusão ou em inclusão completa. Então, eu consigo adaptar a partir dessa curvatura, dessa pontativa, corretamente ali na região distal do segundo molar, ou mesmo na região ali de mais apical do terceiro molar, e eu consigo fazer a extração de forma mais efetiva. Muito utilizado Potts aí para extração de terceiro molar superior. E esse cabo dele também permite um movimento giratório mais acurado, tá? Diferentemente desse cabo arredondado, esse cabo aqui dá um movimento mais acurado. Então, pode ser bem legal para quem vai trabalhar só com cirurgia, enfim. A gente tem também os fórceps, né? A composição dos fórceps, ele também tem o cabo, né? Onde a gente vai realizar a apreensão, onde eu preciso prender. Esse cabo deve ser estriado, ele não é liso, porque ele escorrega. Se ele fosse liso, ele ficaria escorregadio e eu não conseguiria fazer a apreensão de forma efetiva. A articulação, que é a parte intermediária, né, que permite a abertura e o fechamento do fórceps, e a pontativa, que tem a conformação anatômica indicada para cada tipo de exodontia, para cada dente. Então, ele faz a pontativa ali, no final da pontativa ele faz o encaixe exatamente no colo do dente, em situações de normalidade, lógico. A gente tem como exemplo de fórceps de maxilar o 150, que ele tem a ponta mais arredondada, ele é indicado para exodontias de incisivos, caninos e premolares superiores, salvo algumas exceções também, que a gente avaliar, por exemplo, algum dente inferior que tem algum premolar inferior ou canino inferior que tem a coroa mais alargada, às vezes a gente pode usar o 150 também e consegue fazer extração. Mas, na prova, o 150 para incisivo, canino e premolar superior. Esses dois fórceps aí, chamados 18R e 18L, lembrando que eles têm essa diferença de direito e esquerdo, porque os molares superiores têm 3 raízes, 2 raízes voltadas para o lado vestibular, e lembrar que o lado é diferente, né? Lado direito e lado esquerdo. Então, eu não consigo fazer o encaixe desse tridente, que é uma das faces do fórceps 18. Eu tenho uma face que é reta e tem uma conformidade semelhante à do 150, arredondada, e uma face em tridente, tá? Que ela tem uma pontinha no meio, e que é onde vai ser inserido ali na região de 2 raízes, inserido na região vestibular. Então, os fórceps 18R são para molares direito, do lado direito, 18L para molares do lado esquerdo. Fórceps 65, ele é utilizado para remoção de raízes residuais ou raízes seccionadas cirurgicamente. Tá? Ele tem uma ponta bem fininha, eu consigo às vezes introduzir ele dentro do alvéolo e pescar a raiz que ficou lá dentro, né? A raiz que fraturou, por exemplo.
fórceps mandibulares, o 151, ele tem conformação mais ou menos parecida com o 150, somente a diferença é que a pontativa dele é um pouco mais fina e ele tem uma curvatura um pouco maior por causa da curvatura da mandíbula. Então, ele é indicado para extração de incisivos, caninos e premolares inferiores. Gente, tá errado. Esse 151 não é isso aí, não. Esse é fórceps 17, tá? O 17 é indicado para exodontia de molares inferiores e ele tem, né, o tridente dos dois lados porque ele precisa encaixar no colo do molar inferior. Lembrando que o molar inferior geralmente tem duas raízes, né, a raiz mesial e a raiz distal. Então, o encaixe desse tridente é bem no colo do dente, permitindo aí que a gente consiga fazer os movimentos de lateralidade de forma efetiva. Fórceps 16, também chamado de fórceps chifre de vaca, ele permite a inserção dessas duas pontas bem ali na região de furca do dente, tá? Quando eu tenho um comprometimento periodontal que vai fazer o desnudamento dessa furca, eu não tenho osso na região de furca, eu consigo introduzir esse fórceps nessa ponta ativa, nessa furca, para eu realizar os movimentos aí de lateralidade para fazer a extração do meu molar inferior. O fórceps 65, assim como ele é utilizado para extração de raízes residuais e raízes seccionadas cirurgicamente nos superiores, ele pode ser utilizado também nos inferiores. Agora a gente vai falar sobre princípios mecânicos dos elevadores, tá? A gente começou a falar, mas eu quis falar para vocês aqui. Então, o princípio mecânico principal do elevador é o movimento de alavanca, uma pequena força que se transforma em movimento. Grande base aí da utilização dos instrumentos para exodontia é a técnica em detrimento da força, tá? Sempre usar mais técnica do que força. A força vai me evoluir, vai fazer com que eu evolua aí como intercorrência. Fratura dentária, fratura de tábua óssea e outras consequências que essas fraturas podem trazer. Então, sempre técnica em detrimento da força. Utilização da alavanca, então, com pequena força, transformando em movimento, é o movimento de apical para cervical, para fazer ali a ruptura das fibras do ligamento periodontal, para que eu consiga a extração dentária. Movimento de roda e eixo. Os elevadores são posicionados em osso sadio e o dente vai ser removido. Vai fazer um movimento de rotação. Movimento de cunha. A ponta ativa do elevador, ele vai tomar lugar do dente, faz um movimento de cunha, né? Fazendo esse movimento de cunha de dentro para fora, permitindo aí a saída do dente. Movimentos mecânicos dos fórceps. Pressão apical. Eu sempre inicio uma cirurgia a fórceps com pressão apical para rompimento das fibras apicais do ligamento periodontal. Então, o primeiro movimento vai cair em prova, alguma prova que vocês vão fazer na vida. O primeiro movimento que eu realizo para extração a fórceps não é esse movimento lateral, né? A pressão vestíbulo lingual. É o movimento de pressão apical ou intrusão, tá? Já a pressão vestíbulo lingual ou movimentos de lateralidade, a expansão, né, ele vai visar a expansão das corticais, rompimento das fibras de ligamento periodontal, lógico, mais expansão das corticais por pressão firme, controlada e velocidade lenta. Lembrando daquele princípio básico. Técnica em detrimento da força. Rotação, né, vai ser realizada indicada somente para dentes monorradiculares. Sempre avaliar a anatomia do dente, tá? Principalmente a anatomia radicular. Se eu tenho um dente monorradicular com algum processo patológico, por exemplo, alguma lesão periapical, tá? O dente pode ficar mais frágil ali na raiz e pode fraturar. Dente com hipercementose também está mais propício a fraturar, então não realizar rotação. Dente com anquilose, nunca realizar rotação, porque ele realmente está preso ali no osso e você não vai conseguir tirar ele a não ser por osteotomia.
dente com dilaceração, né, que é aquela diferença na curvatura do dente, a dilaceração. Bom, esse dente aí não é indicado para fazer a rotação. Dente muito comum de sofrer fratura radicular a partir do momento que faz a rotação é incisivo lateral superior. Tem muita prevalência de dilaceração radicular e, né, por ser um dente monorradicular, a gente acha que pode fazer a rotação. Então, nunca fazer esse movimento de rotação em dente que tem dilaceração. Como é que eu consigo ter uma noção legal aí que eu vou fazer esses movimentos? Observe o exame de imagem. Não existe fazer extração dentária em pacientes sem radiografia. Quem faz isso está sendo antiético e está se colocando em risco também, né? A gente pode ter essas intercorrências e complicações, e a gente sabe, e a radiografia, querendo ou não, é para a gente um apoio, né, judicial e um apoio ético, né? Tratar o paciente da mesma forma que a gente gostaria de ser tratado. Então, gente, não façam extração sem radiografia, tem as indicações. Não precisa usar padrão ouro para todas as extrações, mas assim, é o mínimo que a gente pode ter de respeito com o paciente. As exodontias simples, tá? Então, principalmente avaliação clínica, gente, avaliar se eu tenho acesso ao dente, se eu tenho boa abertura para fazer essa extração. Se eu não tenho, eu posso postergar essa cirurgia. Se eu não puder postergar essa cirurgia, eu vou falar de alguns métodos para tentar fazer a abertura bucal. Avaliar condições periodontais. Dependendo da condição periodontal, eu consigo fazer uma cirurgia mais rápida. Dente com pouca inserção periodontal geralmente sai de forma mais rápida. Avaliar condições de coroa clínica. A coroa clínica que ela está fraturada, a tendência é o dente ficar mais difícil de ser removido. Então, eu vou precisar, na verdade, de valer de alguns métodos auxiliares, por exemplo, a osteotomia, né, que é a remoção do osso. Eu vou permitir aí a exposição de uma certa quantidade de tecido dentário para fazer a apreensão aí, para fazer a apreensão com o meu instrumento e conseguir fazer a extração. Exame de imagem. Falei que é importante como utilização judicial, ética, principalmente. Vai tirar a gente de um monte de problema. Exame de imagem é importante para avaliar principalmente proximidade com estruturas nobres. Extrações aí de terceiros molares inferiores, a gente sabe que tem a proximidade com o canal mandibular, a gente tem o nervo alveolar inferior, a artéria alveolar inferior. Se eu tenho um trauma ali em nervo alveolar inferior, o paciente pode evoluir com parestesia, que é a perda da sensibilidade, que pode ser momentânea ou pode ser permanente. Então, eu tenho que conversar com o meu paciente dessa possibilidade. A artéria, se eu pegar a artéria alveolar inferior, risco de hemorragia bem grande, é uma artéria calibrosa. Dentes superiores, dente anterior, incisivo central com raiz muito alongada, pode ter proximidade com a cavidade nasal, eu posso fazer comunicação buco-nasal. Dentes posteriores, pré-molares e molares, com proximidade com o seio maxilar, eu posso promover aí, posso evoluir com uma complicação que chama comunicação buco-sinusal. Aí eu vou precisar de um monte de resposta para o paciente. Existe a comunicação que ela acontece ao acaso, mas existe aquela que a gente pode evitar. Terceiro molar também, superior, que está muito perto do seio maxilar, está semi-incluso ou incluso perto do seio maxilar, eu posso intruir esse terceiro molar lá para dentro do seio maxilar. Se eu não tiver um exame de imagem que me respalde, eu agi de forma com imperícia. Tá? Eu fiz a cirurgia com imperícia. Avaliar a condição óssea, né, adjacente, avaliar o tecido ósseo ali adjacente ao dente e avaliar a configuração das raízes. É o que eu falei para vocês. Se um dente tem esses processos de hipercementose e de anquilose, a grande possibilidade é que a gente consiga fazer extração somente ao motor.
desgaste ósseo, bastante osteotomia para fazer essa remoção da raiz. Dilaceração radicular, né? A gente sabe que ela pode, o dente com dilaceração pode evoluir com a fratura dessa raiz e avaliar número de raiz também. Molares, principalmente pré-molares, tem as raízes que, quando elas estão divergentes, a nossa cirurgia fica um pouco mais complicada, eu não consigo fazer a expansão do alvéolo de tal forma que eu consiga fazer a extração mais passiva. Então, pode ser que eu precise também me valer de métodos auxiliares, aí, odontosecção, principalmente, para eu fazer a remoção desse dente. Então, as etapas da exodontia simples, né? Lembrar que há uma cirurgia que começa, na verdade, com a anestesia do paciente, a gente tem que fazer a dessensibilização dos tecidos do paciente. Depois da dessensibilização, a gente vai fazer o teste de sensibilidade, se o paciente está sentindo ou não. O paciente está ok, não está sentindo, vamos começar a cirurgia. Existem algumas cirurgias, eu falei para vocês mais no início da aula, que vão realmente me indicar o início com a utilização de bisturi para fazer incisão. Alguns tipos de cirurgia não precisa. A gente vê isso muito na clínica. Dentes normalmente implantados, que eu consigo ali abrir o campo operatório só descolando ou com sindesmotomia, né, liberação do tecido gengival, eu posso conversar com isso. Então, a gente vai fazer o movimento de luxação lateral, movimento de luxação apical e lateral e a avulsão, que é o movimento de extrusão do dente. Cuidados transoperatórios. Lembrar que a curetagem, como a gente conversou, ela só é indicada caso necessário, tá? Presença de processos patológicos, alvéolo pós-exodontia, que eu não consegui visualizar o sangramento ali no alvéolo, realizar a curetagem. O processo de limagem é diferente do processo de curetagem. Oi? Interromper. As etapas que a senhora passou aí, começa com pressão apical ou pressão apical, lateral? pressão apical. Ah, tá. Não é porque eu vi no slide que estava lateral início primeiro. É pressão apical. Tá bom, obrigado. E então, a limagem, né, que a gente faz para remoção da espícula óssea, para a gente conseguir que o osso fique mais homogêneo. Essas espículas ósseas podem ser sentidas pelo paciente no pós-operatório, lembrando que, né, a mucosa, abaixo da mucosa a gente tem o periósteo, que é um tecido altamente vascularizado e inervado, então muito sensível. Se eu coloco o periósteo de um paciente, adapto o periósteo em cima de uma espícula óssea, esse paciente vai reclamar de muita dor, vai voltar para você, você vai ter a obrigatoriedade de um novo procedimento cirúrgico para remoção da espícula óssea. Então, anestesiar de novo, incisar de novo, abrir uma ferida para fazer a limagem ali, o desgaste dessa espícula, para esse paciente ficar aliviado. Então, após a exodontia, qualquer que seja simples, tá? A gente lembra que existe espícula óssea que pode ficar. Então, faz ali a checagem com o dedo mesmo. Você está com luva cirúrgica, você pode colocar a mão na sua ferida cirúrgica. Passa bastante o dedo ali pelas margens ósseas e avalie se vai ficar espícula óssea. Logicamente que a gente sabe que existe um processo de reabsorção, tá? Quando eu removo um dente, eu tenho uma taxa de reabsorção desse tecido ósseo e essa reabsorção pode me deixar espículas ósseas algum tempo depois. Então, um mês depois, um paciente meu reclamou que tem uma espícula óssea. Não é iatrogenia sua, pode não ser iatrogenia sua. A gente tem um processo de reabsorção do osso que pode permitir aí que fiquem essas espículas ósseas como residual. Então, conversa com o paciente e explica, olha, é um processo de cicatrização mesmo, essa espícula ficou porque o seu osso remodelou. Agora, espícula óssea que o paciente cita, ele te reclama logo nos primeiros dias pós-operatório, foi porque ficou mesmo e a gente não avaliou clinicamente. Essa manobra aí de Chompré, chama Chompré-Hirondelle,
ela é realizada para a reposição das paredes alveolares. Para que ela é realizada? Quando eu realizei muitos desses movimentos laterais, eu consegui expandir muito o meu alvéolo. Então, as paredes, as corticais, vestibular e lingual, elas ficam muito divergentes. Isso dificulta até para a reposição do tecido mole. Então, eu não consigo reposicionar a minha mucosa de uma forma legal para fazer uma cicatrização legal. Sendo assim, existe a necessidade de reposicionar essas paredes, tá? Então, eu realizei uma expansão muito intensa das paredes. Eu consigo fazer a manobra de Chompré, que eu consigo com que elas fiquem um pouco mais próximas, permitindo, assim, a adaptação da mucosa melhor, tá? E lembrar que após após a exodontia, a síntese, lembrar aí da gente manter o coágulo dentro do alvéolo. Papel da mão oposta. A gente tem a mão nossa dominante, tem a mão oposta. A mão oposta não é para ficar para o ar, ela tem um papel muito importante no meu ato cirúrgico, tá? Afastar bochechas, lábios e língua, ela vai segurar o afastador, permitindo o afastamento dessas mucosas para melhor visualização de campo operatório. Suporte e estabilização da mandíbula do paciente durante a extração de dentes inferiores, principalmente, a gente tem a tendência em colocar um pouco de mais de força, né, para a extração de dentes inferiores. Então, essa estabilização da mandíbula vai impedir que esse paciente evolua com a luxação mandibular ou subluxação. Se o paciente travar aberto na sua cadeira, você pode ter certeza que você colocou muita força na mandíbula desse paciente. Não é muito comum de acontecer, mas pode acontecer. Fazer apoio alveolar das tábuas ósseas. Então, ele vai me permitir avaliar realmente esse processo de expansão da tábua óssea das corticais, se eu estou conseguindo evoluir mesmo a cirurgia. Então, eu vou fazer, eu vou tentar fazer aqui para vocês conseguirem ver, tá? Eu vou fazer, aqui é minha tábua óssea, eu vou avaliar com a mão oposta o quanto eu estou fazendo de expansão, se eu estou conseguindo expandir ou não, tá? Isso aí vai me garantir uma cirurgia de forma mais rápida. Se a gente está tentando expandir um dente, uma tábua óssea que eu não está evoluindo, eu vou precisar me valer de outros métodos para a cirurgia andar rápido. E proteger os dentes de outros instrumentos. Técnicas auxiliares, principalmente a gente fala de osteotomia e odontosecção. Osteotomia a gente sabe que é o desgaste ósseo visando, né, a exposição de tecido dentário para a gente conseguir introduzir aí os nossos instrumentos. Principalmente avaliar o tecido ósseo. O paciente, quando ele é idoso, ele tem o osso mais mineralizado. Quanto maior a idade, mais chance de fratura radicular, maior chance também de fratura de tábua óssea. Então, a extração por via alveolar, ela fica inviável. A gente tem essas técnicas auxiliares, principalmente a odontosecção, tá? Que visa diminuir a resistência na remoção do dente. A gente faz a separação das raízes, evitando fratura radicular e das tábuas ósseas. E a odontosecção, assim como a osteotomia, é realizada com caneta de alta rotação, brocas que podem ser laminadas ou diantadas. Eu gosto muito de broca laminada porque ela tende a deixar menos detrito. A broca diamantada, né, ela vem cheia de impregnada de metal, né? A gente vê na clínica a diferença e a tendência dela deixar detritos é maior. Então, a laminada ela tem um corte certeiro. A tendência de usar na clínica para osteotomia e odontosecção maior é de brocas laminadas. Ludmila. Oi. Oi, bom dia. Seria a transmetal que você está falando, viu? Tipo broca transmetal? Sim, qual que é em esse vez de tipo de ser... broca? Ela não tem um diamante, né? Ela é só serrilhada, né? Isso, serrilhada. Eu chamo ela de laminada. Existe a laminada serrilhada exatamente porque ela tem umas... Ai, como é que eu explico para vocês? A troncocônica, alguma delas,
tem a conformação serrilhada, que ela é laminada, mas no meio delas também tem uns desnivelamentos, que aí permite cortar melhor também. Mas Entendi. provavelmente é isso. Como é que você Tá bom. fala? A gente fala multilaminada, laminada. Transmetal. Você, até quando você vai comprar lá na Dental, você pede bloca transmetal, ela... Sim. Eu peço laminada e, assim, né? Às vezes aqui no Rio fala transmetal, mas eu não... Tá bom, valeu. Pode ser que sim. Tá bom, valeu, obrigado. E mostrando para vocês aí um exemplo de odontosecção, tá? Provavelmente, né, um dente, quando você deparar com isso na clínica, dente que tem raiz divergente, vai ter a necessidade da gente fazer a separação dessas raízes e fazer a remoção do dente como se fossem raízes como se fossem dentes unirradiculares, né? E eu consigo fazer a extração de forma mais rápida, sem intercorrência e sem complicação. Bom, gente, a princípio, né, era isso que eu tinha para falar na aula com vocês. Se alguém aí tiver alguma dúvida, é só chamar aqui para a gente conversar.